minha querida mulher por excelência. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra para você, que está lá em Êxodo 2, que diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher dos descendentes de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino e largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, Miriam ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a criada que o tomou. Abrindo, viu uma criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão e falou: é um dos meninos dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vou chamar uma das hebreias para que sirva de ama de leite para a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino, cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino grande, trouxe a filha de Faraó, a qual passou a ser filho, e esta lhe chamou Moisés, e disse: porque das águas o tirei. As dores de parto tomavam conta da vida de Joquebede, que não podia emitir nenhum grito e tinha que ganhar o seu filho naqueles dias em silêncio. Eram dias maus. O povo hebreu havia crescido muito no Egito, havia se multiplicado. O medo entrou no coração de Faraó, que eles entrassem em aliança com as nações vizinhas e que tomasse o poder do Egito. Então ele sujeita o povo a trabalhos forçados e ele manda matar todos os meninos recém-nascidos. Todas as vezes que Deus está trazendo libertação e o libertador, é um tempo de massacre muito grande sobre as crianças. Aconteceu isso no tempo de Moisés, aconteceu isso no tempo de Jesus e tem acontecido isso neste tempo que tem se aproximado a vinda do Messias, a volta do Messias. Joquebede mordia os lábios, segurava o grito, enquanto seu bebê, lindo, maravilhoso, estava vindo à luz. Era um menino, era uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo era muito angustiante. Seu amor de mãe e a sua poderosa força envolvia a criança nos braços e o embalava. Ela sabia que o tempo dela com aquela criança era curto. Ela sabia que teria que deixar aquela criança ir para poder salvar a vida daquela criança. Ela não imaginava como ela ia fazer isso, mas ela tinha uma confiança muito grande na providência divina. Ela tinha certeza de fé que Deus daria conta das situações das quais ela não sabia como lidar naquele momento. Joquebede e o seu esposo Amrão, eles tinham um sonho de permanecer com a criança o máximo de tempo possível para poder desfrutar da vida daquela criança, que eles haviam sonhado com aquela criança, eles haviam desejado aquela criança. Era um filho tão amado. Só que o nenê nasceu vigoroso, cheio de força, e o choro dele era muito forte. Não ia demorar para que as pessoas descobrissem a criança, arrancassem dos braços dela e matassem a criança. Então eles decidiram que entregariam a Deus num cesto. Ela teve que arrancar forças da onde ela não tinha. Ela teve que exercer muita fé em Deus. Ela confeccionou um cesto, ela calafetou aquele cesto com betume e piche, e ela soltou aquela criança nas águas do Nilo, numa situação muito precária. As águas do Nilo, as correntezas poderiam ter carregado aquela criança. As centenas de jacaré
que habitavam naquele rio poderiam ter devorado aquela criança. Para gerar filhos e para criar filhos, nós necessitamos de muita fé. Não é uma nem duas vezes que as situações parecerão fugir do nosso controle, que nós passaremos com questões aos nossos filhos, com os nossos filhos, que nos parecem impossíveis, as quais nós não sabemos lidar. Muitas vezes nós veremos o mal prevalecendo, mas este é o momento de crer, este é o momento de entregar na mão de Deus, este é o momento de confiar. Imagine a alegria de Joquebede quando Miriam, a sua filha, chega para ela e fala: mãe, eu acompanhei o cestinho no rio Nilo e eu vi quando a filha de Faraó se banhava no rio, e ela tomou aquele cestinho, ela abriu, ela pegou a criança nos braços e ela se afeiçoou e ela teve compaixão da criança. Houve o desejo no coração dela de adotar a criança, e eu perguntei para ela: você quer que eu arrume uma ama de leite? E ela me deu a permissão, e eu vim te buscar para que você possa retomar teu filho nos braços, para que você possa ter o prazer de amamentar essa criança. E Joquebede se foi toda feliz. Naquele momento, os céus haviam sorrido para ela. Este é o poder da oração de uma mãe. Aquela mãe, ela orou muito, os 3 meses que ela teve com aquela criança. Aquela mãe, ela clamou, ela chorou quando soltou aquela criança no rio Nilo, mas ela pôde ver o poder que tem na oração de uma mãe, e como a oração de uma mãe abala os céus. Ela tinha agora os 3 anos de amamentação para poder ter uma influência poderosa na vida daquele filho. Seu grande amor, sua profunda fé num Deus vivo resultaram não só num grande livramento para aquela criança, mas ele também recebeu a melhor educação do Egito, a instrução linguística e literária, diplomacia na corte de Faraó, para que ele pudesse ser tudo aquilo que o coração do Pai Celestial havia sonhado com ele: o libertador de Israel, o líder do povo hebreu, o autor do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Joquebede estabeleceu a conexão de Moisés com o povo hebreu, com a sua cultura, com a sua história. Nós nos preocupamos tanto com a influência terrível que o mundo tem sobre a nossa geração, e muitas vezes nós nos esquecemos do poder impactante que tem uma mãe que ama, uma mãe que clama, uma mãe que chora, uma mãe que tem fé, uma mãe que confia os seus filhos na mão de Deus e que passa o seu legado. No curto espaço de tempo que Deus deu a uma mãe para ficar com seu filho, ela aproveita para passar o legado da sua fé, da sua experiência com Deus, dos seus valores, dos seus princípios, formando num filho ou numa filha um poderoso canal de Deus para esta terra. Mãe, você é bem-aventurada, você é mais do que feliz pela sua missão de mãe. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe maravilhosamente você. Amém.